Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no portal do estudante que tem muito conteúdo para você. Na aula de hoje, sobre introdução à semântica, vamos fazer alguns exercícios, visto que nós já tivemos várias aulas sobre semântica. Então, se você não acompanhou as aulas sobre semântica, passa lá na plataforma Gonçalves Dias e vocês vão encontrar todo esse conteúdo de antonímia, sinonímia, paronímia e tudo que está relacionado à semântica, que seria o quê? O sentido das palavras, o significado das palavras. Então, vamos lá começar com a primeira questão sobre semântica. Questão 1. Os sinônimos de exilado, sustentar e banimento são respectivamente. Então, olha só, ele quer o quê? Quer sinônimos, palavras que sejam semelhantes. Algumas vezes a gente pode ficar na dúvida porque tem palavras que nós não usamos com frequência. E por não usarmos com frequência, a gente pode sentir um pouco de dificuldade, visto que não faz parte do nosso vocabulário. Mas é bem aí que as questões de concurso, de vestibular, tentam pegar o candidato. Por quê? Porque eles querem saber qual é esse repertório que vocês têm, se o vocabulário de vocês está ampliado ou não. Por exemplo, em uma redação do Enem, para a gente evitar essa repetição, para não fazer essa repetição que é tão desnecessária, nós vamos utilizando o quê? A sinonímia, que são palavras que têm sentido parecido. Então, vamos lá localizar aqui os sinônimos da palavra exilado, sustentar e banimento. Então, na letra A diz que seria degradado, sustar e prescrição. Letra B, degradado, sustar e proscrição. Letra C, degradado, suster e proscrição. Letra D, degradado, suster e prescrição. Letra E, degradado, sustar e proscrição. Vocês conseguem perceber que as palavras são muito próximas, são muito parecidas, né? Então, algumas tenho certeza que vocês não tenham conhecimento porque não fazem a utilização dessas palavras no dia a dia. Mas aí o que vocês podem fazer? Busquem fontes como gramáticas ou até mesmo na internet, lista de palavras que sejam semelhantes, para que vocês possam ampliar o vocabulário de vocês. Então, vamos ver a resposta? Então, a resposta seria degradado, suster e proscrição. Vamos ver o significado de cada uma? Degradado é alguém que é banido, exilado para longe, para fora do seu lugar. Diferentemente de degradado, que significa deteriorado. Suster significa sustentar, enquanto susta se refere a interromper ou suspender algo. Proscrição também tem a ver com banimento, exílio, diferente de prescrição, palavra que está ligada ao sentido de norma, regra e de prescrever algo. Então, vocês conseguem perceber que a diferença é bem mínima, né? Então, uma pequena diferença já faz toda uma mudança no significado. Aqui nós temos uma questão do Enem, né? Uma questão, ali no caso, a fonte do INEP. Nós temos um cartaz que é contra a exploração sexual infantil, né? Vocês percebem que nesse cartaz nós temos a composição verbal e não verbal, né? Então, nós temos que analisar tanto a escrita quanto também a imagem. Então, diz assim, exploração sexual infantil, dá pena de 1 a 12 anos de prisão. Observem todos os elementos que compõem esse cartaz, né? Nós temos um elemento que remete à infância, né? Um ursinho que remete a um brinquedo, remete a algo bastante infantil. Nós temos uma tarja preta, né? Cobrindo os olhos, que aí tudo isso também tem uma interpretação. Não colocaram a tarja propositalmente, né? Ela tem uma intenção, né? Não foi sem querer que colocaram a tarja, apenas um elemento a mais. Ela tem uma função dentro aí desse cartaz. A palavra pena.
quando ele diz da pena, nós podemos analisar sobre dois aspectos semânticos, né? E aí a gente vai ver sobre a questão das palavras que são homonímias, né? E também polissêmicas. Por quê? Porque elas têm vários sentidos, né? Tem sentidos diferenciados. Um mesmo sentido, uma mesma palavra com vários sentidos. Então vamos lá para o comando da questão. A imagem a seguir reproduz um cartaz, utilizado em campanhas contra a exploração sexual infantil no Brasil. Está correto apenas o que se afirma em. Então, olha só, muita atenção para o comando da questão. Ele quer saber apenas as que estão corretas. Então, grifem logo lá no comando da questão o que está pedindo para vocês. Ele está pedindo o que está correto. Então, vão lá no enunciado e grifem a palavra correto, para que vocês tenham em mente o que vocês vão buscar. É importante que quando vocês passem para a questão, vocês já saibam o que vocês estão buscando. O olhar de vocês já vai um olhar mais clínico, um olhar mais específico. Já vai buscando aquela informação. É diferente de você ler sem nem saber o que você está buscando. Quando você grifa o comando da questão, você já sabe o que você está buscando, já sabe a resposta que você quer encontrar. Nesse caso, ele quer as opções que são corretas. Então, vamos ver. A número 1 diz: o principal recurso linguístico utilizado para a construção de sentido é o emprego da palavra polissêmica, que provoca uma ambiguidade intencional. Olha só, ele diz que a palavra é polissêmica, ou seja, ela tem mais de um significado. Polissêmica, uma palavra que possui vários significados, mais de um significado. Ele diz que tem uma ambiguidade intencional, ou seja, teve um duplo sentido. E esse duplo sentido foi intencional, mesmo para chamar a atenção do leitor, né, e utilizando aquela palavra nos dois contextos que ela pode ser utilizada. Segunda, a palavra pena provoca ambiguidade nas duas vezes em que ela aparece no cartaz. Será que ela provoca ambiguidade nas duas vezes? Ele diz, exploração sexual da pena. Sim, né? A gente fica com dó das crianças que passam por essa situação. E a outra, ele diz pena de 1 a 12 anos de detenção. Nesse caso, ela foi utilizada no sentido conotativo, no sentido figurado, ou foi utilizada no sentido denotativo, no sentido real? Então, será que as duas estão de forma ambígua ou apenas uma? 3. A tarja nos olhos do urso de pelúcia podem remeter à recomendação de que proteger a identidade de crianças e ou adolescentes que estejam envolvidas em situações constrangedoras. E aí, o que vocês acham? A tarja foi colocada, né, justamente porque tem que se preservar a identidade dessas crianças ou adolescentes. 4. A tarja nos olhos do urso de pelúcia remete ao universo policial e pode indicar que crianças ou adolescentes também estão sujeitas a cometer crime. Será que foi por isso que colocaram? Então, vamos lá. As opções corretas. Então, as únicas duas que estavam corretas era a opção 1 e a opção 3. Porque, sim, é uma palavra polissêmica. A palavra pena é tanto da gente sentir dó, sentir compaixão, como também pena de detenção, né? De acordo com o Código Penal. A ambiguidade foi intencional. Ela utilizou a palavra polissêmica pena para dar esses dois sentidos, de compaixão e também de relacionada ao Código Penal. Por que a 2 está errada? Ele diz que a ambiguidade acontece 2 vezes no cartaz. Não acontece 2 vezes, acontece apenas uma. Quando ele usa pena para falar sobre detenção, aí no caso não foi ambiguidade. A tarja nos olhos pode remeter à recomendação de se proteger a crianças e adolescentes. Vocês sabem que toda vez que tem crianças e adolescentes que estão envolvidas em situações, quer ela seja vítima ou não, a identidade dessas crianças ou adolescentes precisam ser preservadas. Por isso que a 4 não está certa, que ele diz que a tarja remete ao universo policial. Não, não é por isso, né? Porque remete ao universo policial. E sim porque estava protegendo a identidade de crianças e adolescentes. Agora, a próxima questão. Vocês vão encontrar muito questões de vestibular com charge, com tirinhas, vão encontrar cartoon. Então, aqui nós temos, né, uma charge que diz assim, analise a charge. Questão 3, analise a charge, né? Vocês observam
observem bem, interpretem bem a cena. Às vezes a gente lê com tanta pressa, acaba pegando mais os recursos verbais e esquece de interpretar como um todo. Observem, ó, ele está sentado numa poltrona, né, está com o braço enfaixado, está com o pé enfaixado, inclusive está ali com um apoio, né? E aí chega uma pessoa para ele, provavelmente pode ser um médico, né, ou um amigo, e pergunta para ele: dói? Aí ele diz: com acento e sem acento. Ele faz um jogo de palavras aí com a palavra acento. Vocês sabem que uma palavra tem vários significados, mas nesse caso aqui, ó, vocês percebem que ela tem uma diferença. Elas são semelhantes apenas no som. Na escrita, elas são diferentes. Essa aula já está lá na plataforma Gonçalves Dias. Só passar e dar uma olhadinha que vocês vão encontrar as diferenças quando estão relacionadas ao som e quando estão relacionadas a grafias, né? Homófonas e homógrafas. Vocês vão encontrar esses conceitos na aula anterior. Então, dói? E ele responde com acento e sem acento. Então, vamos para o comando da questão. Na charge, para efeito de humor, faz-se um jogo de palavras, né? É comum eles dizer para efeito de humor e às vezes vocês não acham graça nenhuma, nem na tirinha, nem na charge, né? Mas querendo ou não, cria-se um efeito de humor. E qual foi o efeito de humor que pretendeu-se nessa charge, né? Fez-se através do uso das palavras. A gente já sabe que teve um jogo de palavras, que foi proposital. Quais foram as duas palavras? Acento e acento. Quando eu pronuncio da mesma forma. Quando eu escrevo, tem a diferença. Uma com 2 S, a outra com C. Então, vamos lá para as opções. Dizem que a letra A são parônimas. Com isso, a personagem reclama do assento da poltrona na qual está sentada. B, são homônimas. Porém, a personagem erra ao afirmar que a forma verbal não leva acento. São sinônimas e a personagem está de fato dizendo que a grafia correta é dói e não dói com acento. São ambíguas, pois é difícil saber se a personagem reclama da poltrona e da escrita ou as enaltece. O letra E são antônimas, pois cada uma das grafias, acento e acento, remete a um sentido de oposição. Seriam antônimas, seriam palavras contrárias. Então vamos lá para a opção correta. Na verdade, elas são homônimas, né? Por que elas são homônimas? Né? Elas têm o mesmo som, né? Porém, ela erra ao afirmar que a forma verbal não leva acento, e sim, ela leva o acento, né? Elas são homófonas. O que são homófonas? Elas têm o mesmo som. Quando eu falo acento e acento, não existe nenhuma diferença. Apenas na escrita nós iremos perceber essa diferenciação. Então, são homófonas, generalizando, né, homônimos, e dói recebe acento por ser uma oxítona terminada em ditongo aberto, né? Então, por isso que recebeu o acento. Vamos lá para mais uma questão sobre semântica. Vamos lá. Questão 4. Marque a alternativa na qual as palavras completam corretamente as lacunas do período a seguir. Tem uma dica bem legal para a gente fazer essas questões que a gente pode ir por eliminação. Geralmente você vai encontrar uma ou duas palavras que você tem certeza, né? As outras você até fica ali com um pouquinho de dúvida. Será? Estou em dúvida entre essas duas. Aqui você tem certeza, você já encaixa ali no local correto. Já coloca aquelas duas que você tem certeza. Então já elimina as opções daquelas que você sabe que não são. Você vai ficar ali entre 2, 3 no máximo e fica mais fácil para você resolver a questão. Vão por eliminação. Coloca primeiro os conceitos que você já domina, que você tem certeza, e vai ficar ali uma ou duas palavras que você tem que definir melhor, tem que analisar melhor. Então, vamos lá, né? Há muitas pessoas, há no sentido de existir. Tem muitas pessoas, existem muitas pessoas. Então, esse há muitas pessoas, seria apenas o há ou seria HA, no sentido de existir, de haver? Há muitas pessoas no concerto. Concerto com C tem um significado e concerto com S tem um outro significado. Há muitas pessoas no concerto do pianista, visto, sim, do eminente pianista. Iminente ou iminente. Olha só como são bem parecidas. Iminente e iminente.
visto que trata-se de uma seção beneficente. E aí nós temos 3 tipos para escrever essa palavra, né? Seção com C cedilha, seção começando com C e 2 S, e uma que é até mais conhecida, né? Que a gente utiliza, né? Seção de cinema, seção de filmes, que começa com S e 2 S. E aí, qual opção vocês escolheriam para completar? Há muitas pessoas no concerto do eminente pianista, visto que trata-se de uma seção beneficente. Fácil ou difícil? Primeiro tá bem fácil, né? A no sentido de existir, de haver, a gente já sabe que é com HA, né? O outro, o A sozinho não seria, né? Remeteria a uma questão de futuro, né? Não daria. Concerto com C e com S é bem fácil também. Concerto com C está relacionado a concerto musical, né? Relacionado à orquestra, instrumento. E concerto com S de ajuste, consertar algo que quebrou, que necessita de um ajuste. Então, a gente já sabe 2. Né? Então, já elimino aqui, ó, já elimino a letra D e já elimino a letra E. Já sei que não é nenhuma das duas, né? E aí, como eu já sei, ó, que começa com HA, ficou bem fácil agora de resolver a questão, não é mesmo? Olha só, a resposta correta seria a letra C, né? Marque a alternativa na qual completo, né? Seria: há muitas pessoas no concerto do eminente pianista, visto que trata-se de uma seção beneficente. A, do verbo haver, concerto de música, eminente, algo grandioso, né? Com grande prestígio. E sessão, no caso de uma reunião. Sessão, quando começa com C, seria no sentido de ceder. E sessão com C cedilha seria uma repartição, um local. Tá? Então, não confundam esses 3. Vamos lá para mais uma questão. Minha vida. Minha vida não é tempo que corre do meu Natal à minha morte. Minha vida é o meu dia de Natal, dia da minha morte, né? Poesias completa, George Cooper. Uma poesia bem curtinha, né? O título é Minha Vida, e aí ele também faz um jogo de palavras, né? Ele diz: a minha vida não é o tempo que corre do meu Natal à minha morte. Minha vida é o meu dia de Natal, dia da minha morte. Também tem um joguinho de palavras aí. Então vamos ver. No poema aparecem os vocábulos vida e morte, sendo antônimos, contribuem para o desfecho paradoxal expresso nos 2 últimos versos. Quanto às relações semânticas dos pares de palavras abaixo, qual das alternativas apresenta um erro? Por que ele diz que é paradoxal? É sem sentido, sem lógica, né? Ele diz que é o dia da morte, é o dia do nascimento, então fica uma coisa assim, né? Meio sem lógica, meio sem sentido. À primeira vista, você não consegue ter uma interpretação logo de cara, né? Você precisa ler e você percebe que é uma questão paradoxal. Lembra das figuras de linguagem que nós estudamos, né? Que tem o paradoxo. Então vamos lá. Ele quer que a gente encontre o erro. Ele está analisando aqui os pares de palavras. Apenas uma está errada. Ele diz que extroversão e introversão são palavras antônimas, que possuem sentidos contrários. Palavras antônimas, sentidos contrários. Letra B, esperto e esperto. Observem que quando a gente lê, não tem diferença. Esperto e esperto. Ele diz que são homônimas, né? Sendo que uma está escrita com X e outra está escrita com S. Mas ele diz que são homônimas, né? Letra C, ratificar e retificar. Parônimas. Lembram do conceito de parônimas? Parônimas são aquelas palavras que são parecidas, né? Elas são parecidas no som, elas são parecidas na pronúncia, mas elas possuem significados diferentes, né? Flagrante e fragrante, né? Flagrante de você presenciar algo, né? Algo em flagrante, e fragrante de fragrância, de perfume, né? Mais relacionado ao cheiro. Pelo, contração prepositiva, pelo substantivo. Ele diz que é uma homonímia. Observe que escreve-se da mesma forma. E concerto com C e ajuste, ele diz que é uma sinonímia. São sinônimas essas duas palavras, concerto com C e ajuste. E aí, conseguiram identificar o erro? Vamos ver? O erro está justamente em concerto
e ajuste. Para elas serem para serem sinônimas, ela necessitaria o primeiro ser com S. Seria concerto com S e ajuste. Ou concerto com C e música. Aí sim elas seriam sinônimas. Nesse caso aqui nós não temos sinônimos. Use concerto quando tiver significado de audição musical, harmonia de instrumentos ou vozes, composição musical extensa. E use concerto com S quando tiver o significado de reparo. Então é isso, turma. Nossa aula vai chegando ao fim. Eu aguardo vocês na próxima e um grande abraço.